Lanyambade, Ambarilipo, Lanyamudie, Ambarilipo, Lanyambade, Ambarilipo, Lanyamudie, Idema, 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 Pasi Wawatsabo. Lanyambade, Ambarilipo, Lanyamudie, Ambarilipo, Lanyambade, Ambarilipo, Lanyamudie, Idema, 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 Pasi Wawatsabo. Inakala babati nilila, ide babasi ni utunzu. Inakala babati nilila, ide babasi ni utunzu. Usiwana, inga umanana go, ugidema, inakeni ninani. Usiwana. Dia da África, muito importante para o Brasil essa data. O Brasil é a segunda maior população de afro-brasileiros. A primeira população que mais tem negros no mundo é a Nigéria, que fica no continente africano. E nós somos tantos negros, tantos afro-brasileiros na diáspora, que essa data ganha uma dimensão importantíssima. Muito da cultura popular e da cultura tradicional está vinculada, bebe na fonte dessa cultura da matriz africana, as nossas práticas, os nossos hábitos, os nossos modos de sentir e de viver. Portanto, essa data é de grande importância para todos nós. Ela foi criada, todos e todas nós. Essa data foi criada em 1963 pela Organização da Unidade Africana. Naquela época, 32 países eram independentes, muito entre aspas, né? E 30 dirigentes desses países assinaram, então, esse documento que instituiu essa data. Importantíssimo reverberarmos essa data para tantas pessoas que não sabem dela e que sabem muito pouco sobre a riqueza que é o continente africano. Então essa é uma homenagem, uma celebração, um tributo e um reconhecimento à nossa pátria mãe, o continente africano. Um reconhecimento do Casarão das Artes, um reconhecimento da revista Cangerê, um reconhecimento dos parceiros convidados para falar e para compor a realização dessa atividade nesse dia 25. Oxalá esteja conosco. Salve a África!
Desde criança eu sempre tive uma dificuldade de me compreender dentro desse universo, né? Dentro dessa formação, dessa educação formal, né? Que o Estado nos coloca. E eu pouco via, eu pouco ouvia sobre a África. Eu só vim saber que a África era um continente foi já formada, adulta, porque eu fui buscar essa informação, ela nunca me veio fácil. Eu fui entender que eu tinha direito a resgatar o meu nome, porque eu pertenço a um terreiro, a uma religião de matriz africana. Porque também os que não pertencem mal sabem pronunciar o meu nome. Falar da África é falar do meu imaginário, do que eu entendo que é o que eu sinto, que é o que eu pressinto. Não sei, eu não consigo explicar direito, mas eu sei que eu venho desse lugar, eu sinto que eu venho desse lugar. Porque eu também me nego a dizer que eu pertenço a esse aqui. Né? Então, é falar de mãe mesmo, falar de... Eu tenho, tenho esse continente, eu sou obrigada a dizer que eu sou de África, porque eu também não sei de que lugar da África, que país da África eu pertenço, né? O meu povo pertence. Quem são os meus descendentes, não sei. Eu sei aqui, né? Depois também de muitos anos que nos foi permitido isso, saber o nosso pertencimento. Então, há muito tempo eu sempre tive esses conflitos internos dentro de mim, porque eu sabia que eu não era deste lugar, e esse lugar me lembrava o tempo todo que eu não pertencia a ele. E eu não conseguia buscar informações que me complementassem, né, nessa minha busca pela minha identidade. Então eu parei de tentar fazer isso através do caminho que o Estado nos coloca e fui buscar através dos irmãos, eu fui atrás do meu tom de pele, né, e do ritmo do tambor, para poder me reencontrar um pouco e tentar entender de onde que eu venho. E um dia, assim, eu comecei a entender que tinha também africanos aqui que vieram da África, que sabem de onde que eles vêm da África. E foi a partir daí que eu comecei, então, a entender, e a partir deles, de diálogo com eles, eu comecei um pouco a me identificar. E aí sim eu comecei a ter legitimidade de quem eu sou. Porque até então eu também não tinha essa certeza, eu não sabia se quem eu sou realmente eu deveria ser. E a África sempre foi meu sonho, sempre foi minha busca, sempre. Sempre foi. E eu não faço assim, ideia de se algum dia eu vou poder ver a África e sentir, porque sentir eu ainda sinto, eu consigo sentir a África em mim. Mas ver, eu não sei se um dia eu consigo. Mas só de poder saber que tem, né, conterrâneos aqui, isso já me dá uma grande satisfação, uma grande emoção. E que essas informações nos chegam hoje por outros caminhos, é triste dizer, mas que não é educação, porque deveria ser. Nós deveríamos saber sobre a nossa história, sobre o nosso país, da mesma forma que nós sabemos sobre os países europeus, né? Mas a gente, infelizmente, a forma como nos traz a África é de uma forma de que é um lugar com donos apropriados por esse povo europeu, então a gente pouco sabe da cultura rica que ainda se preservou na África. E quando a gente sabe também através de atravessadores, então assim, mas a gente fica nessa busca, né, e comemorando dias que nos conhecidos por personagens que a gente sabe que lutou pelo nosso mesmo estado de luta aqui no Brasil.
E aí isso me dá muita satisfação de saber que existe um dia da África. Existe um dia. A África tem um dia. Não deveria ter todos os dias, né? Mas que bom que pelo menos ela conseguiu demarcar um dia. E que dia bonito também, porque o mês de maio é quando nós aqui no Brasil saudamos os nossos ancestrais, né? Saudamos os nossos mais velhos, os nossos pretos velhos, saudamos a Irmandade, né? Então acho que tem tudo a ver o 25 de maio ser o Dia da África. Eu só acho que isso deveria ser mais falado, porque a ciência já mostrou que a África é que gerou a humanidade. Eu acho que a África tem esse direito, sabe, desse reconhecimento. As pessoas precisam falar qual foi a verdadeira violação de direito que elas causaram à África e realmente dar a ela esse dia. E esse dia tem que fazer parte da história de todos os países que foram lá e devastaram a África. A gente precisa ouvir mais músicas da África. A gente precisa mais ver os nossos africanos nas mídias. A gente precisa mais saciar, né, essa cultura, que ainda tem muitas lá na África. A gente reinventou aqui, ressignificou uma forma de manifestar a África que existe em mim. Mas hoje é possível a gente acessar a África que é de todos, né? E aí eu acho que esse dia ele deveria ser um dia de reencontro ancestral, onde a África poderia falar dos nossos, falar tudo isso que nós sentimos, dessa violação de identidade, dessa ruptura, né, de território, de pertencimento. Eu acho que a África, eu acho que os outros países, eu tenho certeza, eles devem isso à África. É o mínimo que todos os países que escravizou os negros africanos, eles devem isso à África. Falar mais sobre a África, e falar para nós e nos permitir saber mais sobre a África. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje falando sobre o Dia da África. Acho que a gente começa assim a criar, né, ou demarcar esse lugar que nos pertence e que nós fomos arrancados de lá à força. E falar um pouco de que tudo que eu faço aqui tem um lugar, né, onde se faz mais também, outras formas de se fazer o que a gente faz aqui, e mais ainda, tem um dia especial para isso. Eu acho que esse dia ele deveria ser um encontro, sabe? Eu sugiro aqui que esse dia seja um encontro mesmo, que a gente possa saber sobre os nossos outros, aonde estão, o que estão fazendo, como se ressignificaram a África dentro de si, porque isso sempre vem nos dito a partir de um outro que não somos nós, né? Então eu acho que ter esse momento hoje, nessa roda, né, nessa gira, nessa ginga, é muito importante poder gingar a África que existe em mim, que habita em mim, saber da África que habita em você, sentir a África como um dia. É muito bom, é muito, muito maravilhoso. E é muito gratificante para mim poder estar fazendo isso aqui hoje. Eu agradeço demais a todos vocês, né? E eu acho que a gente não pode desistir, não pode mesmo, porque quem sabe um dia a África de fato vai ser uma história ensinada, contada, sentida por todos, né?
Então, obrigado mesmo, Rosália. E foi uma honra poder participar aqui com vocês desse dia, 25 de maio, o Dia da África, o Dia de Mãe. Achei. Desejo saudar todas as personalidades, os coletivos, as pessoas amigas, os companheiros que celebram 25 de maio, Dia da África, dia também que é de reflexão para as comunidades africanas espalhadas pelos vários países africanos e pelos vários países do mundo e parte da grande diáspora africana. Este é um dia de muita reflexão e de muito debate, e debate que seja não só em torno da celebração, mas em torno da exegese crítica sobre o estado da situação, o estado da arte da África, dos países com afrodescendentes e da africanidade enquanto forma, modo de ser e de estar. A África é um continente plural e diverso, com meia centena e muitos países, que está enquadrado na economia mundial como um continente potencialmente rico, mas é o mais pobre, que sofre com a desertificação e que tem um povo ainda em migrações, em condições muitas vezes que recordam a escravatura e um dos grandes traumas e crime contra a humanidade. Nesse pensamento crítico sobre a africanidade, o contexto africano, tanto em estrito senso como em grande senso, teremos também de focalizar um pouco nos países das Américas e da Europa, onde estão muitos afrodescendentes e muita diáspora negra, e que também continuam a sofrer estigmas e questões de segregação, de racismo, e que precisam criar novas fontes de resistência e novas articulações globais dos africanos e afrodescendentes. A África, como continente matriz não apenas dos africanos e afrodescendentes, mas de toda a humanidade, porque é o berço da humanidade, e em certo senso todo o ser humano advém da África, razão porque nós temos que construir uma visão positiva e positivada da África, rejeitando um afropessimismo que forma para, em novos moldes, continuar a dominar o continente africano e os povos africanos. Eu gostaria de saudando também e mostrar a minha solidariedade aos afrodescendentes, aos amigos da África, afrodescendentes ou não, e no Brasil, que cada vez mais afirmam as suas várias identidades de origem africana,
ou de respeito à africanidade, mas que vivem sob contextos de resistência cada vez mais crítica e cada vez mais gravosa, sobretudo nos tempos políticos que se vive no Brasil. É preciso reinventar quilombos, é preciso reinventar resistência. Claro que há várias referências africanas que podem ser interessantes para os afrodescendentes brasileiros, nomeadamente grandes nomes e grandes feitos, nomes como Amílcar Cabral, e nomes como Nkrumah, como Lumumba e Agostinho Neto, são nomes que inspiram Thomas Sankara e nomes que inspiram para novas formas de resistência, mas que ajudam também a pensar não só o passado de resistência africana e da africanidade, mas que ajudam também a pensar o futuro. E estas referências também existem na diáspora africana. Estou a pensar em nomes como Franco Fanon, nomes como no Brasil, como Abdias Nascimento e outros, que têm, de facto, que nos deixaram um legado de resistência e de questionamento do status quo que nem de perto nem de longe contribuem para a afirmação de um humanismo que também tem um berço em África. E é preciso que as novas gerações saibam que as grandes civilizações da humanidade também foram africanas, não é? Grandes civilizações africanas, desde aquelas na bacia do Nilo, a civilização egípcia, a civilização núbia, mas também outras civilizações como o Reino do Ghana, o Império do Mali, portanto, os impérios em torno de Angola e do Congo, os impérios e grandes nomes são hoje marcas para construir futuro. Eu queria também enfatizar que nós temos que sair de um registro apenas passadista, um registro traumático, para criarmos condição de reinventar o nosso relacionamento com o mundo, fazendo parcerias extremamente importantes, nomeadamente toda a África se configurar na parceria global para o desenvolvimento sustentável, que 2030, e também a África se configurar na parceria 2063, em 2063, como a meta para que a África tenha o compasso do desenvolvimento da média mundial. Porque, sem dúvida, estamos a falar de um continente que continua a viver sob pobreza, com violência, com doença e com dominação económica, ou seja, um pós-colonialismo que acaba por ser neocolonial até certo ponto e que é preciso, de facto, romper. E isso só é possível se todos os africanos e descendentes de africanos no mundo criarem uma grande parceria interpessoal, interhumana, interafricana para que possa acontecer. Estamos em plena luta, todos, e é preciso fazermos essa luta com inteligência, com estratégia, e a resistência não pode abrir mão de aspectos como a autodefesa das comunidades, a afirmação de que só é possível mudar as coisas com poder, e é preciso que no Brasil as resistências negras, as resistências africanas, ainda que integrem outras frentes progressistas de luta, mas não abram mão da agenda da afrodescendente, que são agendas diferenciadas e que podem perfeitamente
se configurar e adaptáveis às agendas progressistas, nomeadamente as agendas contra a pobreza, as agendas contra o abuso das comunidades minoritárias e, portanto, a África, na minha opinião, tem a ver com emancipação, com liberdade. Pensemos a África para nos libertarmos em luta. Olá, amigos. Mauro Brito. É um prazer estar aqui hoje, em especial a convite da Rosália Diogo, grande impulsionadora cultural, ativista e artivista. O seu coletivo da revista Cangeré, também o grande amigo, o parceiro, músico, DJ, promotor Leo Oliveira, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, país irmão. Obrigado pelo convite para, desta vez, falar de uma data especial que será celebrada já nos próximos dias. Uma data marcante, sobretudo nos últimos tempos, os últimos acontecimentos que nos vão permitir refletir e discutir sobre África. Falo do dia 25 de maio, dia de África, uma data comemorada anualmente a nível do continente africano e não só. E esta data, mais do que uma data comemorativa, uma data para celebrar os grandes ganhos, os valores, as grandes lutas, os grandes desafios que o continente e os seus respectivos povos têm passado. É um momento também de grande reflexão conjunta, um momento de facto, apreciar, reafirmar a memória coletiva de todos os povos, de todas as etnias do continente africano e de países que também partilham dessa mesma história, dessa mesma cultura e dessas mesmas riquezas. Falo do Brasil, também país irmão. Portanto, o Dia da África é um momento para todos sentarmos e refletirmos sobre o significado desta data, o significado de pertencer, o significado de ter uma memória coletiva riquíssima, tão diversa e tão extensa, que muitas vezes não é promovida, não é valorizada devidamente. E hoje, mais do que nunca, temos um papel todos de exaltar, de vivenciar, de reforçar esta luta pela emancipação económica, emancipação política, emancipação económica, emancipação cultural também para os povos afrodescendentes e também para os povos e as etnias do continente africano, porque a África nos últimos tempos tem crescido em número populacional e a maior parte da população é constituída por a camada jovem, juventude, como assim se diz. E tendo a maior parte da população, uma população jovem, com garra, com determinação, com atitude, com compromisso com os valores, com a cultura, com as raízes. E se todos esses esforços forem conjuntos, forem unidos
e todas as vozes se fizerem sentir, todas as vozes falarem para o benefício em prol da África, porque é momento também, de facto, de mostrar, de dizer que a África pode, que ela não precisa necessariamente de esperar de mão estendida para que os outros países façam diferença, para que os outros países ajudem ou para que os outros países doem, como muitas vezes a gente se tem habituado a ouvir. É preciso que a África também continue nessa luta pela reafirmação e colocar as discussões verdadeiras do significado, do poder, da importância que ela tem nas grandes discussões a nível mundial, nas esferas políticas, nas esferas sociais e também nas esferas económicas. E não apenas ficar com um lugar de ouvinte ou com um lugar de convidado, não é? De ela discutir por si, ela pensar por si nas soluções para os seus povos e para os povos também que com ela partilham da cultura e dos valores. Perdão. E as lutas, a história mostrou e tem mostrado que as lutas ainda continuam. O continente africano ainda é flagelado por grandes desafios. Falamos de doenças, de pandemias, falamos da fome, dos conflitos, da guerra, da perseguição, da intolerância cultural, da indiferença também para os seus problemas com dos outros países. E há muitos exemplos de resiliência a nível do continente africano. Falamos do Ruanda, falamos do Quênia, falamos da Etiópia, assim também como podemos falar do Senegal, podemos falar também da Namíbia, do Botsuana, do Burundi, enfim, vários exemplos que mostram que de facto a África, e face a esta situação que se tem vivido agora, tem provado que podem fazer a diferença, basta que haja empenho, haja comprometimento e que os governantes também queiram fazer a diferença, queiram avançar e marcar o seu lugar no mundo, não apenas estender a mão e esperar que os grandes doadores sempre façam os milagres, que a África pode caminhar sozinha. Também portanto, queria fazer alguma ponte também através de poemas e algumas citações, porque esta data, Dia da África, não é só dia de discussões, de palestras, de sessões de cinema, de encontros, mas também de falar um pouco, de ouvir um pouco a poesia que o continente africano tem para comunicar com o mundo. E agora vou apresentar um pequeno poema da Melita Matsinha, este livro publicado já há alguns anos pela Fundação Farão de Leite Couto, em Maputo. Melita Matsinha, pianista, professora e poeta. E o poema diz assim: tambor, salva vidas, não pares. Tambor, sístole e diástole, pelo do sol, carne do mundo, não pares de bater. Tambor. E este é o grito que a Melita Matsinha traz neste livro, Ignição dos Sonhos, Tambor, que a África precisa de continuar a tocar, a África precisa de continuar a existir. E nós vemos também, há vários exemplos dos países afrodescendentes ou com povos afrodescendentes, que o exemplo do Brasil, que é o país irmão, que eu mencionei há pouco. Dizer que nós estamos juntos com vocês, nós temos acompanhado as vossas lutas, as vossas inquietações, as vossas guerras e de facto é lamentável, infelizmente, há um grande retrocesso naquilo que é a valorização, naquilo que é o reconhecimento do valor histórico, o valor cultural dessa herança histórica e cultural que o Brasil também partilha com o continente africano e
E é isso, as lutas elas vão continuar e é preciso, na hora de dar o pé, é preciso estar na vanguarda, é preciso estar à frente e fazer a diferença com pequenas iniciativas. A arte e a cultura são grandes veículos, grandes ferramentas para, de facto, fazer a diferença, para combater essas intolerâncias, esses desvalores todos a que temos sido submetidos desde sempre, infelizmente. E é também um exemplo de grande resiliência, grande resistência que o Brasil também tem mostrado e nós temos acompanhado, e dizer que isto não vai parar, que o mundo está a ver e a história irá dizer a verdade, e a história está a observar. E é o momento também de escrevermos a nossa própria história, do Brasil escrever a sua história, com os seus povos, as suas diversidades, as suas diferenças, sem desvalorização, sem desumanização, com muito amor, com muito calor e muitos abraços, mesmo que sejam virtuais, apesar do momento em que vivemos. Vou deixar também mais um pequeno poema, desta vez trago aqui o livro do José Craveirinha, Babalás das Hienas, é um livro bastante conhecido, já publicado já faz algum tempo, e tem um poema que diz o seguinte: era tudo falso, tudo propaganda do inimigo, cabala infame. No corpo intacto não se notava nenhum sinal de tortura, nem qualquer espécie de sevícia, só cabeça reclinada na areia. Ele repousava degolado. Alforria das misérias, dos terrores e da envergonhosa nudez, mais as vivendas de caniço arrasadas, alforriam-nos o peso da respiração, insignes abutres de ódio. A esmo, imputrescíveis adágios fertilizam as ossadas. Alforria, José Craveirinha, em Babalás das Hienas. Bom, espero que tenham gostado. É isso que eu tenho a dizer. Infelizmente o tempo é curto, não nos permite dizer tudo, mas cá estamos para juntos lutar e vencer. Viva a África! Olá, eu sou Marcial Ávila, sou natural da cidade de Diamantina, terra de Isidoro e de Chica da Silva. E desde muito pequeno sempre me encantei pelas histórias do povo negro. A festa que mais me encantava e continua me encantando era a festa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Passei a vida toda envolvido com a cultura negra, fazendo trabalhos relacionados com todo esse fenótipo, com toda essa história, a riqueza cultural do povo negro. Porém, sempre tive algumas dificuldades em entender o porquê desse meu fascínio. Hoje eu sou artista plástico, especialista em estudos africanos e afro-brasileiros, e posso dizer com toda segurança que mais de 80% do meu trabalho é voltado para a temática racial, para o fenótipo, para a beleza, para toda a cultura que envolve este povo que tanto me encanta. Sempre tive uma dificuldade para com que as pessoas entendessem o motivo pelo qual eu trabalho e me encanto tanto com a estética negra. Em 2015,
eu tive o privilégio de ser convidado pelo DNA África, um projeto que faz o mapeamento genético de alguns povos brasileiros comparado com alguns povos africanos. E pelo mitocôndria da minha mãe, eu tive a grata sensação, o privilégio e a felicidade de saber que eu sou descendente do povo Mende que hoje habita Serra Leoa. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro, justifica muita coisa que a minha alma buscava, muita coisa, explicações. Diamantina é terra dos diamantes. Serra Leoa, terra dos diamantes. Prova que o meu povo foi trazido como mão de obra especializada. Mão de obra especializada na procura dos diamantes. Isso me envaidece, me enriquece muito. E me espanta saber que eu moro num país com mais da metade da população se autodeclara negro ou pardo e ainda não conhecem na totalidade a história de África, a verdadeira história da África, né? E no dia 25 de maio, Dia da África, eu venho aqui dizer com todo orgulho, que eu faço parte do povo Mende de Serra Leoa. A minha ancestralidade vem de África e eu posso reconhecer e contar com orgulho. Hoje eu tento construir, ajudar a construção da identidade racial. As ilustrações dos livros infantis, tento desconstruir a imagem sexualizada da mulher negra que sempre veio nos livros didáticos, através dos meus quadros, onde eu mostro apenas o fenótipo e a beleza dessas mulheres. Eu criei uma marca, uma grife chamada Chica da Silva, para trazer para o corpo negro a beleza, a estética, o conforto e a valorização da cultura negra. E junto com uma equipe muito grande, muito especializada, criamos o Instituto Cultural Casarão das Artes, que também vai somar forças nessa luta contra o preconceito e a discriminação racial. Esta equipe, juntos, todos nós, criamos a revista Cangerê, que vai dar visibilidade para as produções intelectuais e todas as áreas de produção do povo negro, tão rico em cultura. Então, hoje, venho dizer que o povo, aquele sangue derramado, os negros que vieram escravizados, não se foram, eles continuam em mim, eles continuam em meu corpo, em meu sangue. E hoje eu sei por que eu faço tudo voltado para a questão racial, porque DNA tem memória, a ancestralidade de África, da mãe África, continua em mim. Olá, bom, me sinto honrado de estar aqui para poder falar um pouco da África, celebrando o Dia da África junto com o Casarão das Artes. Eu sou do ON Coletivo, eu sou o Léo Oliveira e venho já há algum tempo pesquisando a música africana, né? E é legal lembrar uns detalhezinhos pequenos sobre a África antes de falar sobre a música da África. Bom, a África é o território habitado por maior tempo na história da humanidade. São civilizações de mais de 5.000 anos, né, na história da humanidade. De lá surgiram as primeiras cidades, territórios, né, e a tradição tribal, né, os grupos étnicos. Tem países da África com mais de 70 grupos, mais de 70 etnias, né? Então é um território naturalmente diverso de cultura, diverso de identidade cultural. Historicamente, a gente reconhece a diferença da cultura africana para a nossa, né? Pela diversificação de linguagens, né?
E a música tem um papel extremamente importante e relevante na cultura deles. A música africana, ela nunca é desassociada de outras manifestações culturais. E esse é um ponto extremamente importante para a gente pensar na questão da transmissão da cultura da África, dos ensinamentos, né? Porque lá a música, a dança, as cores, né? Toda a simbologia, né? Os padrões, esses padrões vão para as roupas, vão para os tecidos, né? Representam o grupo, representam uma etnia, né? As etnias são distintas pelo tipo de música, pelo tipo de dança, né? Pela simbologia e pelas cores que elas usam. E isso nunca é desassociado, né? A grande diferença nossa é justamente que essa junção tem uma função cultural extremamente relevante. Então a música, ela não é desassociada. Ela tem uma função cultural e ela está ali junto com todos os rituais, com a religiosidade, e ela é frequentemente usual. E isso mesmo depois que o povo africano foi escravizado, foi tirado do país e colocado em outras terras, esse uso da música para outros fins tem se mostrado extremamente relevante na história da humanidade. As work songs, né, as músicas de trabalho, vêm dessa tradição. A transferência da tradição histórica, né, dos avós para os filhos, dos filhos para os netos, e assim vai. Então tem essa importância, né? A educação se ensina através desses ritos, música, dança, simbologia, cores, né? As músicas rituais deles, os nascimentos, os casamentos, né? Então vai muito além da tradição oral, né? E fundamenta essa riqueza da tradição ritual africana. E a música, ela é importante e ela tem uma origem extremamente interessante, porque muito da linguagem dessas etnias tem uma característica tonal. E a linguagem ser tonal tem uma proximidade muito grande com um dos grupos de instrumentos que é realmente muito usado na cultura africana, que são os tambores, né? Então, a música tinha esse papel importante na comunicação, porque conseguia se transmitir mensagens mesmo com diferenças linguísticas. Então, as tribos, elas realmente usavam os tambores porque era muito próximo da grande maioria das línguas. E é justamente a música africana, ela tem essa riqueza de percussão por essa proximidade tonal da voz, uma tendência muito forte de instrumentalização percussiva, e isso se estende aos inúmeros instrumentos que os africanos têm como criação, como tradição e como compartilhamento com o mundo, né? Então, os grupos distintos da música africana, que tem como carro-chefe os tambores na percussão. Então, são inúmeros tipos de tambores, muitos conhecidos e herdados aqui no nosso país, como toda a série dos atabaques, dos bongos. Mas eles têm os chamados talking drums, que são os tambores de comunicação, os bijembes, os bugarabus, né? São muitos os instrumentos que hoje todo mundo usa como forma de criação de música. Os lamelofones, que são os instrumentos interessantes, né? Os xilofones e os lamelofones, que são também percussivos, né? E como a mbira, como a kalimba, a marimba, tudo que a gente usa muito, que a gente conhece. Muitos com metais, outros com madeira, com tamanhos diferentes de madeira. Uso de acompanhamento percussivo, como os sinos, né? Os de agitar, né? Os shakes, né? Que eles usam muito. Aqui no Brasil a gente usa muito chocalho, muita coisa dessa. Os paus de chuva, que são cabos ocos de madeira cheios de pedras que dão, né? E as cordas, né? Muito forte na parte de cultura árabe e africana, né? Mas como os kora, os migunes. Então é uma diversidade extremamente rica de sons, de timbres. E isso tudo foi desenvolvido pelos africanos para dar vazão às tradições
das etnias, as tradições tribais, as tradições dos grupos. Daí uma infinidade de estilos musicais distintos, extremamente ricos, e que é o meu grande objeto de estudo, que é o que eu venho pesquisando há mais de 10 anos, e é extremamente rico, é muito legal. Então a gente tem a marrabenta em Moçambique, o afrobeat, um afrobeat muito forte em todos os países, a representação afrobeat brasileira é muito rica. Aí tem soukous, que é do Congo, muito das músicas árabes, né, da Tuareg Music, a música da parte de influência árabe na África, o Funamá do Cabo Verde, o Filinto falou de Cabo Verde, lá é um dos estilos muito ouvidos, é o Funamá. Aí tem a Benga, que é do Quênia, o Kuduro de Angola. Então é uma diversidade muito rica, e a gente precisa a gente precisa dedicar um tempo maior para essas audições de música africana, que ela é muito base de muita coisa que a gente conhece, do jazz, do blues, do nosso samba, da cumbia, do tango, uma opção de outros estilos mundiais. Tem uma influência muito forte da música africana. Então, para mim é muito legal estar podendo falar isso nesse Dia da África. Aí embaixo vocês vão ver uma opção de links. Esses links vão levar a sets de músicas africanas de vários DJs daqui do Belo Horizonte, do Brasil, que mandaram as experiências sonoras deles em pesquisa de música africana, em audição de música africana. E a gente espera que vocês curtam isso muito, por muito tempo. Pode fazer download, colocar no celular para ouvir enquanto estiver trabalhando, seguindo a tradição das work songs, enquanto estiver estudando. Então tem muita coisa legal para ouvir lá. Então, axé e feliz Dia da África.